A partir de agora, mais um entrevistado especial aqui no Pode Silo. Oferecimento Maturar Charcutaria. Mais um Pode Silo muito especial, porque esse cara eu acompanho desde garotinho. Tem um pouco mais de idade do que eu, mas eu acompanho, fã muito do futebol dele. Depois virou um amigo que a bola acabou me dando. E a gente estava tentando, e alguns dribles aí, problema de saúde, problema de data, até a gente conseguir acertar para ele vir aqui. É uma satisfação enorme receber hoje aqui o Renato Morungaba. Ele foi um dos destaques daquele Guarani lá em 1978, campeão brasileiro. Aliás, até hoje, Renato, o único time do interior campeão brasileiro é aquele time maravilhoso do Guarani que eu tenho de cabeça. Tudo bem? Prazer em te rever. O prazer é todo meu. Já há vários dias antes da gente fazer isso aqui não deu certo, né? Mas graças a Deus é um prazer enorme pela amizade que nós temos e principalmente falar um pouco da vida da gente como jogador profissional. Isso é gratificante demais. E eu lembro de cabeça aquela escalação lá de Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon. Capitão, Careca e Bozó. Esses eram os jogadores titulares, né? Titular. Tinha o Manguinha. Sim. É que nessa época a gente... Não é que... tudo bem, hoje tem mais jogos, tem mais... Né, hoje nós não temos Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, essas coisas. Mas ninguém gostava de sair da maneira que os jogadores saem hoje, não, viu? Sabe, era muito difícil. Era titular absoluto. Titular e você lutava para não dar oportunidade para quem era da sua posição, né? Legal. Mas numa boa, né? Com profissionalismo, né? Mas você preparava para jogar direto, não tinha... Era difícil, muito difícil entrar naquele time, eu entrar o outro titular, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês que estão assistindo. Trazer o Renato e colocar um microfone na frente dele é uma raridade. Só porque a gente tem esse grau de amizade, você sempre fugiu de microfone, né, Renato? Daqui a pouco você conta essa historinha. Eu conto. Você sempre foi essa realmente é verdade. Essa é a dificuldade. Eu agradeço a Deus que dentro de campo era diferente do que fora de campo, né? Mas realmente, às vezes, eu deixei de fazer alguma entrevista, né, por causa da timidez de você estar na frente e falar, né? Que eu acho que hoje você percebe que a maioria dos jogadores novos que começam, eles já têm uma certa preparo para que é importante na vida profissional dele, né? Então, isso aí pode ser que eu poderia ter aparecido muito mais do que no nível que eu joguei, né? Graças a Deus. Então, o que ajudou que quando dentro de campo eu fazia as coisas que eu gostava e me soltava, né? Legal. Renato, antes da gente começar o bate-papo, eu queria oferecer para você produto aí do nosso patrocinador, a Charcutaria Maturar. Fica à vontade. Às vezes ele dá aquela grudadinha ali, você fica à vontade, depois você vai me dar a nota, se é mais ou menos a mesma nota que o Renato recebia na maior parte das vezes em campo. Pessoal, é o produto da Charcutaria Maturar. Você pode entrar no site ali, maturar.com.br. Tem o frete grátis, acima de R$350. São vários produtos, muitas coisas desenvolvidas artesanalmente, né? Tem kit churrasco, um monte de coisa. E enquanto você vai provando aí, você que está em casa pode entrar para provar esses produtos maravilhosos. Eu garanto para você que você vai gostar. Vou ver se o Renato vai dar uma nota boa aí para o Remo e para o Júlio. Diz aí, Renato. Aprovado. Aprovado? Aprovado. Gostou? Gostei. Nota 10, viu? Nota 10? Nota 10. Mais ou menos a nota que você recebia na maioria dos jogos. Quando se dava bem, é por aí mesmo. Legal. Então, você vai levar para casa. Que isso, Olha, um kitzinho nosso da Charcutaria Maturar. Nossa. A filhota tá aí, Ela já tá de olho, não provou ainda, daqui a pouco você pode provar. Viu, querida? Vou ter que deixar alguma coisa para ela, não tem jeito. Aí, Tá bonito, Karina, viu? Karina. Tem que mostrar, né? Fica à vontade. Aqui, Olha aí, Olha só, Karina. Vai dar para fazer um... Você que é magrinha, né? A coisa vai dar para engordar um pouquinho, viu?
Muito bom, Legal. muito bom. Legal. Obrigado, muito obrigado. Cara. Obrigado ao Júlio, obrigado também ao Remo, da Charcutaria Maturar, sempre nos apoiando aqui nesse trabalho. Vou deixar aqui fazer publicidade. Esse é importante, seu. Né? É importante. Esse você leva. Renato, a gente estava conversando fora do ar e sobre essa história de microfone. Estreia sua no Guarani, lá em 1975. Essa estreia... Como é que foi? Estamos falando de microfone, né? Vai ser a primeira vez que eu estou falando isso. Eu já não sou tão tímido mais como foi naquela época, era para se falar, né? Já está soltando. A estreia foi em setembro, né? Se não me engano, 21 de setembro de 1975. E o Guarani estava sem um meia-direita, né? Na época era meia-direita, né? Ponta de lance que falava, né? Às vezes eu lembro que jogava Milton Rocha, o Afrani, que jogava aberto, também jogava de meio. E eu tive essa oportunidade pelo que a gente vinha fazendo nos juniores, que foi campeão paulista e tudo. E foi contra o Comercial de Campo Grande. O Guarani precisaria ganhar de mais de 2 gols, porque você ganhar naquela competição, quem fizesse mais de 2 gols ganhava mais 1 ponto no campeonato. E o Guarani estava numa situação no meio, mais ou menos, estava precisando para classificar. O primeiro tempo foi razoável, né? Não apareci muito. O que foi importante na hora que eu subi no túnel para o campo, nós tínhamos um diretor Dorival, foi jogador do Guarani, né? Acho que quando o Guarani subiu, hoje seria a Série A, né? E ele conversou bastante comigo, Renato, esquece tudo que está em volta de você, faça o que você estava fazendo nos juniores. Você vai ver que é a mesma coisa. Ainda bem que eu ouvi e fiz, né? Aí, no segundo tempo, realmente eu me soltei, fiz o primeiro gol, ia fazer o segundo, se o zagueiro não me faz a falta. Bem que a falta o Bezerra cobrou, fizemos 2-0 e ganhamos 3 pontos. Daí em diante, não voltei mais para os juniores. Muito tempo depois, me contou, ele falou, se você não tivesse ido bem, você ia voltar para o júnior, você vê. Então, o jogador, né, que quer ser profissional, ele tem que aproveitar as oportunidades. E graças a Deus eu me saí bem. Nós tivemos mais um jogo em Fortaleza, que empatamos 0-0. E no terceiro jogo como profissional, naquela semana, aí ganhamos de 3-0 no motoclube lá. Eu fiz a jogada dos 3 gols e o Jute. Não sei se você lembra do Jute, que era de Santa Catarina, amigo do Zenão. Ele o veio Jute jogava. Ele fez os 3 gols naquele jogo. Aí começaram até lá em Campinas a falar que era a dupla parecida com Pelé e Coutinho. Falei, então, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Mas nós se demos bem, né? Alguns jogos, né? Uns 10 jogos lá. Né? E com essas 2 vitórias e empate, o Guarani conseguiu classificar. Legal, então, mas você fugiu da história do microfone. Então, aí quando você faz o primeiro gol, depois você sofre a falta, o Bezerra faz o segundo, o que aconteceu? O que estava na cabeça do Renato? Não, mas a gente já está sentindo que está no final do jogo. Já estava olhando onde que eu vou sair correndo para o vestiário, para não dar entrevista, né? Olha, é até estranho não falar sobre isso hoje em dia, né? Mas realmente eu comecei a sair rápido, mas acho que o repórter já percebeu e me segurou, né? Falou, não, você foi destaque do jogo, você não vai dar entrevista? Vai ter que dar entrevista, né? Foi mais ou menos igual, mais para frente teve o jogo contra o Cruzeiro. E esse foi, já estava a Globo, né? Tudo que acho que a Globo que aparecia mais, né? Só que aquele jogo fiz no segundo tempo os 2 gols, né? Nós ganhamos 2-0 do time do Cruzeiro, que tinha acabado de ser vice-campeão mundial. Pensa bem, né? Tinha gente que ficou, tanta gente no Brinco de Ouro ficou de fora, não conseguiu entrar. E aí eu tive que dar a entrevista, Jornal Nacional, imagine. Dei a entrevista, não sei como é que foi. Fiquei tão nervoso, tanto para falar, você imagina, né? Era uma coisa que me segurava aqui dentro, sabe? Essa timidez é impressionante. Mas, de tudo isso, né? Não fiz isso dentro do campo, porque senão não ia conseguir ser profissional de maneira nenhuma. Né? Claro. Mas você acha que, olhando para trás hoje, que esse seu jeito tímido pode ter, de alguma maneira, atrapalhado? Você poderia ter ido mais longe? Em termos de você aparecer mais, não é que nem hoje, eu estou totalmente diferente. Naquela época, você normalmente tem que ser destaque de jogos para você ser entrevistado. E realmente eu não gostava muito mesmo. Né? Eu, às vezes, falava que não dava para ir. Que hoje é totalmente diferente, né? Então, claro que atrapalhou.
Mas eu procurava sempre estar bem preparado para que eu pudesse estar sempre jogando bem, né? É uma coisa, eu não sei se você teve isso, né, como garoto, não, mas era uma coisa que me segurava muito. Às vezes, até hoje, para você ficar conversando, né? As pessoas que não têm isso, ele vai falando, né? Normalmente eu estou num grupo, eu sou o último a falar. É desse jeito, né? Eu acho que o jogador profissional, ele tem que não só ser jogador, como também fazer a sua imagem, né? Essa imagem é com microfone, na televisão, então, claro que atrapalhou um pouco. E ali eu vou até adiantar um pouco da sua trajetória, daqui a pouco a gente volta. 82, se você não fosse tão tímido, você teria agido diferente com o técnico Tele Santana, ou não? Pode ser. Por quê? Porque é que eu estava falando com você, o Careca, e eu acho que o Careca já ia ser titular. Aí ele sentiu a contusão na semana e ninguém está sabendo que o Tele me chamou, conversou comigo, falando que talvez ia me testar. Ele acha que eu me daria bem pelo estilo dos jogadores americanos da seleção, né? Mas eu acho que essa mudança ia ser muito forte para ele, porque uma estreia de uma Copa do Mundo vai colocar o Renato centroavante, a imprensa ia ficar, né? A própria torcida, né? Então ele fez o que é o justo, colocar o Serginho Chulapa, né? Que é amigo da gente, né? Joguei junto com ele. Mas ao mesmo tempo ele me pôs no banco. Então o banco não é igual hoje, né? O banco era uma briga no bom sentido, assim, que só 4 de linha. E o goleiro, 4 de linha. Você ficava 6, 7 jogadores de fora. Então a gente já ficava feliz de estar no banco. Inclusive tem o primeiro jogo, né? Ganhou de virada, é o jogo mais difícil, mas o segundo e o terceiro foram 2 goleadas. Eu acho que ele devia ter testado, já que ele me colocou, porque eu era o único que jogava mais à frente. O Paulo Isidoro era jogador que vinha para marcar, e era o Edinho e o Edivaldo, né? Edivaldo, não era Edivaldo, lateral, né? Sim. E o Paulo Sérgio, que era o goleiro, né? Paulo Sérgio era. Então, é o que ficou mais no banco. Eu só não fiquei contra a Argentina porque ele quis pôr o Batista, porque se precisasse dele durante o jogo para fazer uma marcação dura em cima do Maradona, né? Inclusive o Maradona acabou machucando o Batista no jogo, né? Eu acabei voltando no jogo contra a Itália. E eu acho que eu esperava ter essa oportunidade, né? Mas se eu fosse um cara meio folgado, mais tudo, provavelmente eu ia no treinamento falar com o Tele e pedir uma oportunidade, né? Talvez tenha faltado isso, porque a gente tem no futebol, né? Vai passando o tempo e você foi para Botafogo, né? São Paulo, Botafogo, no fim do Atlético Mineiro, depois de 1 ano e pouco eu estava lá, o Tele foi treinador do Atlético Mineiro, e você vê, 5 anos depois, ele acabou me colocando, né? Me chamou no treino, falando que no outro dia seguinte, você vai começar a treinar de centroavante. Eu sei que você tem essa característica e eu sei que vai dar certo. Mesmo eu sabendo que tinha 2 atacantes no elenco, né? Mas ele começou a treinar e eu não fui artilheiro, né, do torneio, mas fui do Atlético aquele ano, né? E acabei ganhando até tão sonhada bola de prata jogando como centroavante pelo Atlético Mineiro. Quer dizer, por que não poderia ter dado oportunidade 5 anos antes, né? Na Copa, né? Porque o máximo que você poderia ter entrado, não rendido, tudo bem, talvez nem ficasse no banco, né? Mas eu acho que só aquela participação com aquele grupo, né? Eu acho que você perguntar para a maioria da imprensa que fazia a seleção brasileira, com aquele meio de campo, eu não sei se tinha espaço, né? Para mim, quer dizer, eu teria que entrar e já fazer 1, 2 gols. No outro jogo, 2, 3 gols. Aí pode ser que você vai brigar com eles. Mas numa situação dessa não é fácil, porque Tele, normalmente, a reserva do Zico. Se vai entrar no lugar do Zico. Acho que uma história que eu já contei, em todo lugar já contei sobre isso, né? Que eu fiquei a primeira fase com o Zico no quarto. Aí perdi a timidez e perguntei para ele se ele dava uma oportunidade de eu jogar 5, 10 minutos, né? Aí já sabia, depois da resposta dele, que eu não ia jogar mesmo, porque ele falou, eu não posso dar 5 minutos, 10 minutos para você. Eu posso fazer 1, 2 gols. Eu quero, né, meu objetivo, né? Vim para a Copa ser artilheiro pelo nome e pelo futebol que ele tinha, né? Eu tinha o maior respeito por ele, né?
Aí eu pensei, falei, só se ele me colocar no lugar do Falcão, do Sócrates, também não vai ser fácil, né? E, infelizmente, fiquei no banco, mas só de você ter ficado no banco, saber que outros colegas não conseguiram ficar, então, eu acho que foi importante. Eu acho que foi uma convivência, principalmente, né, com aquele grupo, e com o próprio Zico no quarto, algumas coisas que eu conversei com ele. No ano seguinte, 83, pelo São Paulo, foi o ano que eu mais fiz gols, quase 40 gols no São Paulo, entendeu? Então, ajudou de alguma forma, né? Claro, mas você se arrepende de não ter falado com o Tele lá em 82, ou não? Não, arrepender, assim, já veio às vezes na cabeça, né? O que custava eu ter falado? Mas o que ele ia falar, não, também, né? Mas talvez, se eu tivesse essa atitude, poderia ter entrado bem, e eu era o único atacante no momento que chegou contra a Itália. Eu não lembro quem que ele tirou para pôr o Paulo Isidoro. Cereza, acho que foi. Eu não lembro agora. Então, mas ele poderia me pôr na frente lá, jogar, para tentar empatar com o empate, era do Brasil, né? Mas ele sempre fazia as mesmas, né? Quando ele mexia, né? Paulo Isidoro entrou quase todos os jogos. Começou jogando, por causa do Cereza estar suspenso, depois ele entrava. Mas na situação do jogo, né? Você 1-0, 1-1, 2-1, né? E o Brasil, né? No fundo, praticamente quase os 3 gols foram falhas, né? Pode olhar de novo, veja os 2 gols do Brasil. Não teve falha, foi uma maravilha de jogada, né? Do Sócrates e do Falcão. Então, faltou talvez um jogador mais à frente lá no momento que precisaríamos empatar, né? Talvez se eu tivesse entrado no jogo e ido bem, ele tinha, né? Isso agora, né? Na hora, eu não tive essa oportunidade para saber se eu ia me dar bem ou não, né? Pois é. Não é? Foi uma pena. Mas você tem algumas marcas interessantes, né? Você, na história do Guarani, por exemplo, desde 1971 até hoje, o único jogador que marcou 4 gols num jogo em Campeonato Brasileiro foi você, né? Campeonato Brasileiro. Contra o Americano de Campos, né? Nós ganhamos 6-0. Inclusive, nós estávamos conversando, né? Eu não fiz o quinto porque tinha um colega nosso, o Ziquita, centroavante, que eu rolei a bola para ele, mas eu podia definir a jogada. E não sabia também, na época, que o Reinaldo, o Atlético, era o recordista com 5 gols, né? Depois, passou um tempo, foi o Edmundo, fez 6 contra o União São João, né? Mas eu poderia, se eu soubesse, eu ia fazer o gol, não ia tocar para ele, não. Mas valeu a pena, porque é um cara, né, com dificuldades para fazer o gol e nos ajudando também naquela campanha. Então, foi Isso aqui eu fiquei sabendo, acho que foi esse ano, que eu fiquei sabendo através do Valmir, né? O Valmir, que é o que tem o WhatsApp dos ex-jogadores lá, que reúne todo o pessoal. E eu vi que ele postou isso aí. Eu fui perguntar para ele se é verdade, né? Porque ele falou, não, eu pesquisei, eu olhei tudo, e é verdade, sim. Olha, e o Guarani nunca falou nada? Não, o Guarani, o pessoal nem sabe. É isso, por isso que eu acho muito estranho. Já falei, porque às vezes entra a pessoa do marketing, né? Que tem que fazer isso aí. Eu já conversei, são jovens, né? Não vai saber. Quer saber só agora, né? Falei, você tem que saber a história. Né? Exemplo, coloca a maioria dos jogadores, né? Que nem, principalmente 78, que foram campeões brasileiros. De manhãzinha, no dia do aniversário, tá lá, já no site do Guarani. Aí, o ano passado, eu fui conversar com ele, falei, já depois do almoço, falei, vocês não vão me colocar que eu fiz aniversário, que eu faço dia 21 de fevereiro? Você mesmo estava esquecendo. Aí colocaram 7 horas da noite. Quase no dia 22. Quase do dia 22. Falei, gente, eu sou da base, fui criado lá no Guarani, cara. Fui campeão pelo Guarani. Fui convocado a primeira vez, né? O sonho de ser para a seleção brasileira foi em 79, pelo Guarani. Puxa, falei, caramba, e o pessoal nada, não se toca, né? Mas faz parte da profissão da gente, pessoas, né, não entra novo, ele não vai pesquisar lá atrás, né? Muito tempo atrás, né? Apesar que é aquilo que você falou, que é o único campeão brasileiro interior. Então, esse título vale muito, né? Nunca vai ser fácil qualquer time para ser campeão brasileiro. Mas um time grande é muito mais fácil chegar do que um time do interior, né? Time do interior, né? Isso te magoa?
Essa não... Não, não, de maneira nenhuma. Nada? Não, mas não. Porque essa falta de reconhecimento com a história, eu acho. Não, eu acho que eu não posso. O torcedor bugrino, né, quando encontra, né, gosta, cumprimento, não tem nada a ver. Eu acho que eles têm que olhar por isso aí, né? Você fala, é a mesma coisa não falar nada, eu acho. Entendeu? Que aí eu acho que são coisas importantes para o Guarani que aconteceu. Pô, você, desde 1971 até hoje, né? Então, eu sou recordista com 4 gols. Eu tenho certeza que o Guarani não sabe disso. Porque eu não fiquei sabendo pelo Guarani, fiquei sabendo por um ex-jogador também, o Valmir, né? Que passou no grupo lá. Ele sempre fala de cada jogador do grupo, né? Onde jogou, o que fez, essas coisas. Então, ele colocou isso aí. Aí eu fui conversar com ele para saber se era verdade, né? Que eu guardo esse jogo com muito carinho, porque foi a estreia do comandante, e eu sei quanto que o Zé Carlos foi importante para o meu futebol e do Zenon, da maneira que ele organizava a gente dentro do campo. Que às vezes ganhava o jogo, depois o Carlos Alberto Silva chamava e falava, vocês mudaram o esquema, né? Eu falei, o Zenon não, foi o Zé Carlos que mudou. E dava certo. Ganha jogo, o treinador não vai. Falei, mas se tivesse perdido, bom, aí eu sou chefe, mas eu não vou atender o Zé Carlos dentro do campo, com aquela experiência toda, pelo amor de Deus, né? Foi importantíssimo para nós, sem dúvida nenhuma. Era o mais experiente daquele grupo campeão brasileiro, né? Era ele, depois eu acho que o Neneca, não sei se ele tinha a mesma idade, um pouco mais. Talvez o Neneca um pouco menos. Mas o Neneca era mais no gol, né? Sim. Então era difícil. O Zé Carlos veio do Cruzeiro, né, com aquela visão. Veio com uma imagem que veio quase de graça, me parece. Eu não tenho, é que a gente escuta falar, não tenho certeza. E que estava acabado o futebol. Ainda bem que o Cruzeiro pensou assim e deixou ele jogar com a gente lá, né? Foi importantíssimo no grupo. Jeitão mineiro, não era muito de falar também não, mas quando falava também todo mundo respeitava. Nunca vi ninguém discutir com ele, nada. Mesmo o Bozó, que dentro do campo era chato para caramba. Puta, você não tem ideia, Bozó. Bozó, você tá lá jogando de um lado, ele tá lá na ponta, lá. Aí você erra o passe, tá meio devagar no jogo, ele vinha pro meio e te xingava na tua cara. Ele vinha na tua cara e punha na cara e xingava. Eu falei, o que você quer? Sai daí, não sei o quê. Aí você fazia o gol, tá satisfeito agora? Você não fez mais do que obrigação de fazer o gol, que é o quê? Então, ele conseguia o pessoal respeitar da maneira que ele é, e ele acordava todo mundo dentro do jogo. Que não sei, acho que ele tinha... todo jogo era agitado, ele sempre foi agitado, o Bozó. Você conhece o Bozó, né? Conheço. Dentro do campo, às vezes era insuportável até, mas você irritava tanta gente que a gente... Então, por obrigação ou não, a gente ia lá e fazia o gol, fazia a jogada, né? Funcionava, né? Funcionava bem, viu? Além dele ajudar muito, porque ele voltava para marcar, né? Então, dava liberdade para mim e para o Zenon na frente, né? Chegar mais à frente. Quando que vocês perceberam que aquele Guarani poderia ser campeão brasileiro? Porque chegou o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva era desconhecido. Então, Ninguém sabia quem era. O mais experiente era o preparador físico, Hélio Mafia, né? Hélio Mafia. Que foi importantíssimo também, sem dúvida nenhuma. Mas acho que é a comissão toda, né? Sim. Quando que vocês perceberam? Eu acho que um jogo... Acho que você já deve ter entrevistado o jogador, ele vai falar que é um jogo importantíssimo, internacional. Na terceira fase, acho que isso aí, né? Na fase já decisiva. Que aconteceu de a gente ouvir, né? Não sei se era repórter, radialista, falar que para a torcida, né, colorada de Albeira-Rio, que com esse ataque de risco, Capitão Careca Bozó, né, no mínimo vai ser goleada para o Internacional. Aí eu acho que a comissão ficou sabendo, né, o Carlos Alberto Silva, eles usaram isso, né, falando para a gente, né. E o curioso que antes do jogo, eu não sei porque nessa viagem eu levei uma máquina fotográfica. Então, tirei lá no vestiário. E você pegar essas fotos, tá todo mundo alegre, contente. Você vê como que o pessoal estava solto por esse jogo aí, porque esse jogo é a nossa vida. Aí, o time jogou demais, cara. O Internacional não viu a cor da bola. Foi 3-0, você pode perguntar para quem foi naquele jogo, foi pouco para o Internacional. Tivemos um empate no outro jogo seguinte, né? Que o Careca empatou no final, acho que contra o Goiás, né? Aí depois tivemos aquela sequência que até hoje, né? Se não me falha a memória, deu, né? Acho que 11 vitórias seguidas, né? Então,
Serviu de lição isso aí para o Internacional, o pessoal nunca fala nada, né? Isso funciona? Futebol, Isso funciona? Funciona. O que aconteceu com... Aqui, vamos falar agora recentemente, do Rafinha contra a Argentina, né? O pessoal, você acha que lá da Argentina não usaram isso aí? Você viu, né? Eu acho que futebol não dá para brincar assim com isso. Você desmerecer o adversário antes de você jogar, né? Você pode tentar falar depois alguma coisa, mas antes, o pessoal vai... O ser humano, às vezes, eu falo muito, né? A gente trabalha com garotos, né? Mesmo quando estive no profissional, falar... A gente tem situações na vida da gente dentro do campo que você começa a fazer umas coisas que depois você pensa. Eu saí do jogo e ficava pensando, mas como eu consegui fazer aquela jogada? Eu falei, cara, eu nem treinei para fazer aquilo lá, mas você está tão... né? Principalmente com um adversário que às vezes você jogava antes, tirava um sarro, alguma coisa, já ficava... Você tem a volta. Aí o jogo é pegado. E a Argentina naquele dia tirou o pé, né? Tirou mesmo. Se força mais, você vê. Então, mais contra a Argentina, né? Que atualmente, né, tá com um grupo de jogadores que é até melhor que a do Brasil, né? Claro. Então, foi aquele... Eu estou falando, não é bobeira isso aí, né? Fala depois que acabou o jogo, aí tudo bem. Ganhou, jogou bem, né? E olha, então vamos do Rafinha, que ele é um destaque. Seleção pode melhorar mais, né? Porque a seleção também não estava muito bem. Mas no Barcelona ele estava fazendo partida, né, com um nível muito alto, né? Achou que ia ser assim, ela com a Argentina é diferente. Sul-americano, jogos sul-americanos totalmente diferente da Europa. Ele quis se mostrar à vontade com o Romário, né? O Romário, né? Romário é Romário, né? Romário falava e fazia, né? Todo jogo, né? Aí são jogadores que... eu duvido o Romário treinava como eu para jogar, eu tenho que treinar, tenho que estar bem fisicamente. Eu usava velocidade, cair para a direita, cair para a esquerda, lançamento. Que, com o Zenon foi assim, um jogador que, pelo estilo do meu jogo, facilitou demais no Guarani. Então, ele já sabia onde ele vai pôr a bola, ele já sabia, conversava e a bola chegava redonda para você. Então, é diferente. Agora, o Romário tipo... o Serginho Chulapa também. Sim, diferente. Artilheiros diferentes, né? Totalmente diferente jogador. Como eu sempre falei, que eu joguei com 2 atacantes nível diferente, que eu fui o Careca e o Serginho Chulapa. E me dei bem com os 2, né? Mas são jogadores que, às vezes, ele não precisa estar muito bem fisicamente. Tem uma qualidade técnica assim, acima de todo mundo. Sócrates é a mesma coisa. O Sócrates, na época, eu lembro, seleção, falou, Renato, eu não sou jogador profissional, sou boleiro. Você sabe o que quer dizer boleiro, né? Então, e ele treinava separado fisicamente, não treinava a parte física igual a gente. Ele não aguentava, só. Você não sabia disso, sabia? Não. Quanto tempo você estava no futebol? Há uns 40. Então, a gente conviveu, né? Ele falou. Às vezes, ele deve ter perguntado também, não lembro direito, mas ele falou que não, eu não sou jogador profissional, sou boleiro. Só que ele tinha uma qualidade técnica, o calcanhar dele, sabe? Ele no jogo, dentro do campo, se transformava. E o Tele não falava nada lá em 82? Não, falava. Mas o Tele, ele preparava o time muito bem, né? Principalmente tecnicamente, posicionamento, essas coisas. Mas não falava nada do treino do Sócrates? Não. Eu acho que ele no grupo, o pessoal já sabia, ninguém... né? Não se preocupava se ele estava bem, lá dentro ele está rendendo. Eu acho que a vida do Sócrates profissionalmente foi tudo ele foi em cima dessa qualidade acima da média. Quando é o cara acima da média, ele se supera dentro do campo, né? E aí não tem jeito, né? Não tem. Como é que aí você não vai. cara? É a mesma coisa eu jogando Careca e Serginho Chulapa e eu, né, querendo ser artilheiro com eles. Não ia ser artilheiro, não adianta. Você vai competir com eles, você vai sair perdendo, porque eles faziam uns gols que eu não ia conseguir fazer. O Serginho Chulapa, a gente treinava, exemplo, eu nunca falei isso para ele, né? Mas finalização. Você treinava até melhor que ele, finalização. Com a direita, então, ele acertava o genial, chega no jogo, os cara, ele fazia gol com a direita, com a esquerda. E eu falei, o que acontece, cara? Cara, não sei. Tem jogador que como fala muito no futebol, né? Ele é no treino ele é um leão e no jogo ele é um gatinho.
Ou talvez esses dois que eu estou falando, né? No treino é um gatinho, mas no jogo apitou o juiz, ele vira um leão lá dentro. Se transformava. Esses foram os dois que te... Que eu me dei bem, né? Tanto com o Careca, nós chegamos à seleção brasileira junto. Com a Serginha, do mesmo jeito. Depois, eu tive muito pouco tempo com o Baltazar no Botafogo, nessa situação, porque o time não teve bem. Ele saiu logo também, quando nós fomos fazer a excursão no meio do ano. Jogamos meio ano só, que o Botafogo não destacou, então não tive assim, a oportunidade. Tanto o Amarildo era reserva, pô, né? Depois estourou no Internacional. Então, são jogadores que, né, têm uma carreira maravilhosa. Então, no Atlético Mineiro, quando eu cheguei... Nunes. Esse fazia gol também. Não é verdade. Tem mais um com o Nunes. Só que eu não estava... Alguns jogos com o Nunes, eu não estava jogando de meia. Às vezes, estava jogando pelo lado esquerdo, aberto, sabe? Com o Edivaldo arrumou confusão com o treinador tirou e me colocou eu. Porque o time 86 era muito forte, cara. Às vezes ficava o Zenão, ficava o Paulo Isidoro, ficava eu no banco, sabe? Ia trocando. E o Nunes o Nunes, teve o ano que nós perdemos pro Guarani, né? Mas lembra o campeonato? O campeonato parou em 86, nós estávamos invictos. E o Nunes é artilheiro do campeonato. Aí virou o ano. Todo mundo, em janeiro, ia terminar o contrato. Aí o Atlético foi e renovou com todo mundo. Aí o Nunes não quis, cara. Aí reunimos, chamamos ele, o grupo todo, e falamos, putz, nós precisamos de você, você é a nossa artilha, vai deixar a gente na mão na reta final? Foi, não adianta, ele é focado aquilo lá e não renovou. Caramba. Você vê como que é, deixou ele na mão na reta final, porque nós fomos desclassificados pelo Guarani, né? Primeiro jogo lá, eu tive que jogar de centroavante, que eu não tinha nem treinado de centroavante, não tinha o outro. Você vê? Tinha o Reinaldo, aquele que jogou no Palmeiras. Não era Reinaldo. Você lembra o atacante que jogou no Palmeiras? No segundo jogo jogou ele. Eu joguei como fosse um ponto de esquerda falso, né? Que ele fez o primeiro gol até. Você não está no livro dos recordes por quê, hein? 3 gols em 3 minutos não é para qualquer um. Sim. Aconteceu... 1988, Campeonato Mineiro, né? Eu tinha supervisor, eu não estou tentando lembrar o nome dele, mas não consegui ainda. Que depois do jogo, ele veio conversar comigo, Renato, eu vou procurar saber, né, a maneira de chegar para ser um recordista, né? Guinness, né, que falava, né? Guinness. Tudo bem, ele é coordenador, eu deixei, né? Vai passar um dia, uma semana, um mês, vai ser o dia. O Atlético não foi atrás. Ele também acho que nem se preocupou em fazer isso aí. Aí a gente era sozinho. Por isso que eu falo hoje que tudo é mais fácil para o jogador. Ele deixa tudo na mão de quem hoje? Do empresário. Nós não tínhamos empresário nada, a gente tem que ir atrás, né? Mas eu também não fui. Então, hoje não tá, nem fala no Guinness, acho que não fala que eu... Mas eu não sei se até fora do Brasil alguém conseguiu fazer 3 gols em 3 minutos. Como é que faz? Foi Atlético e Boa Esperança, né? É, Campeonato Mineiro. Como é que faz 3 gols em 3 minutos, Renato? É só quem está lá dentro, né? Eu também não sabia. Eu fiquei sabendo na hora que terminou o jogo, ela veio me entrevistar e... Você está sabendo que você fez 3? Foi rápido, mas 3 minutos? Não acredito, não. Falei, foi. Aí no meio de semana, né? Ele voltou lá, nós treinávamos, no treinamento, depois do treinamento, falou, Renato, nós pegamos o cronômetro, saiu o primeiro gol, apertamos, e foi. Aí ele falou, deu menos de 3 minutos, só que o que vale é que foi posto na súmula, né? Acho que, se não me engano, 31, 33, 34 minutos, tá vendo? Legal, né? Mas poderia o Atlético usar. Uma vez eu liguei lá queria saber quem que é do marketing lá do Atlético, falei sobre isso, o cara falou, eu vou pesquisar, vou olhar, vou ver se deu retorno. Deu nada. Então, o tempo passou, deixou passar. Ficou na memória só. Ficou na memória. Hoje eu vejo alguns detalhes que você vê hoje, assim, de jockey, hoje o Hulk lá, artilheiro, né, disparado lá, um baita de um jogador também. Mas hoje os caras comentam e falam, né? Antigamente não era assim, né? Acho que nem mesmo se eu fosse atrás, acho que também
ia acontecer nada. Não sei. A gente era só gente, não tinha futebol pessoas. Era diferente, né? Não tinha, se tinha tivesse estrutura. uma pessoa, né, com experiência por trás da gente, né, talvez aquilo quando nós começamos aqui, negócio da timidez, eu teria feito né, a gente faz um curso, né, alguma coisa nesse sentido, e você se soltar mais. Eu acho que seria importante, né? Sim. A Copa de 86. Você não caberia na Copa de 86. 82 você não teve chance, esteve lá no banco na maioria dos jogos. Então, mas aí eu teve a mudança do São Paulo para o Botafogo. Por que você não continuou no São Paulo? Mas no começo, eu achei que o Tele ia me convocar quando estava no Botafogo. Aí ele não me convocou. Falei, agora vai ficar difícil. Aí não tive um ano bom no Botafogo como profissional, né? Profissional ali. O Botafogo não deu destaque para ninguém. O único jogador que foi convocado, aliás, foram dois do Botafogo mesmo assim, mesmo não fazendo a campanha boa, o Josimar e o alemão. Ele resolveu convocar, acho que né, não sei quem foi, o Silas, o Miller, né, que acabou indo. Né? Eu não tive um ano, pelo que eu também... Se vai desde o começo, talvez seria um incentivo para mim ir melhor lá no Botafogo. Então, já não foi convocado. Isso aí atrapalhou bastante, né? Quando eu fui para o Atlético, comecei o Campeonato Mineiro a jogar bem, né? Que eu até tenho comentado com você que foi o melhor time que eu tive 3 gols na estreia contra o Fabril de Lavras e 2 gols no Cruzeiro, despedida, né? Que depois o Oscar me levou para o Japão. Eu tentei, né, para ver se ele convocava, mas conhecendo o Tele, ele já tinha formado o grupo, ele mudava 1 ou 2 só, né? Aí depois foi o Silas, né? Acho que o Silas, Careca, a Milha de São Paulo, né? Oscar também foi, né? Então não tive mais oportunidade. Voltei à seleção pelo Atlético em 87, pela campanha que foi feita. 2 amistosos, né? Aí tive oportunidade. Mas aí Copa já... Não, Copa não ficou muito difícil, né? Uma pena, né? Uma pena, né? Eu acho, assim, teria muito mais condições de jogar em 86 do que em 82. Pelos jogadores que foram convocados. Acho que eu, até de alguns aí, seria muito mais experiente do que o que foram, mas não tive essa oportunidade, infelizmente. Você chegou a falar com o Tele depois? Não. Eu mesmo, quando ele estava no Atlético, o Tele é meio fechadão para essas coisas, então eu tinha que render lá dentro do campo, nos treinamentos, para que ele me colocasse e deixasse eu como titular. Acho que isso que era mais importante, né? Entendi. Você acha que isso te entristece não ter ido para a segunda Copa? Não. Chance de jogar? Não. Eu acho que se eu tivesse... quando eu comentei com vocês, se eu tivesse ido para os times de São Paulo, Nelson, né? Tivesse ido no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, em São Paulo, talvez eu ia estar num nível que eu fiquei no São Paulo, né? Essa mudança para o Rio, que eu achei que estaria mais perto, né? Como diz no Rio, mais perto da seleção, na minha vida profissional foi ao contrário, ficou mais longe. Então, aí eu senti que ia ser difícil ser convocado. Pela maneira que eu teria, que eu já sabia, isso aí não vai mudar. Né? Por que você saiu de São Paulo? São Paulo foi que o Cilinho chegou em 84, ele começou a fazer uma mudança, porque... Você lembra de 84, que vários clubes grandes não classificaram e fizeram um torneio que era considerado torneio da fome? Sim. Então, São Paulo foi um desses, né? Então, ele chegou essa imagem que o time estava meio acomodado, não vou dizer que estava velho, né? A gente não era velho ainda, né? Então, tinha que ter uma mudança e contrataram ele para fazer isso aí. E o primeiro aqui foi... que ele começou a pegar no pé e tirar mesmo foi o Renato. Depois teve o lateral direito, o Paulo Roberto. Lembra do Paulo Roberto? Ele também. Nós dois aqui sofremos mais com ele. Ele tinha o aval da diretoria, que eu fiquei sabendo depois que eu não fui conversar com o presidente, né? E que eles estavam dando total apoio. Jogamos o Campeonato Paulista, quando terminou, entramos em férias. Quando eu voltei para treinar no grupo, eu estava proibido de treinar. Eu falei, mas por quê? Ele falou que você só vai treinar sozinho depois. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí começou o ano já. E
E nisso eu fui conversar, que eu já falei antes, né? Conversar com a diretoria, perguntando se eles liberassem para mim escolher um time aqui de São Paulo, que eu gostaria de ficar por aqui. Não. Qualquer outro estado do Brasil a gente libera, mas isso não. Aí deu mais uma semana de férias. Fui passear, 2 dias, 3 dias passei, tenho que voltar porque surgiu esse grupo novo que estava assumindo o Botafogo do Rio. Prometeu um monte de coisa, tinha contratado o que eu conhecia, o Eloy, né? Joguei contra, né? O Leís, Marinho, que veio do Flamengo. Então, era um time bom, o Josimar, Alemão, o time não era ruim mesmo. Falei, bom, se eu for bem lá, eu volto de novo, acho, né? Aí, mas deu tudo ao contrário. O Cilinho nunca te explicou as razões? Não, poucas vezes que eu conversei, ele falou que eu tinha que conquistar isso no trabalho, nos treinamentos e jogando. Só que é o seguinte, Tom, ou se eu não fizesse isso, eu ia suspender meu contrato. Então, eu aceitei, fiquei no banco e comecei a treinar, esperando uma oportunidade. Conhecendo o Casagrande, eu sei que ele não vai jogar todo jogo no Casagrande. E o Careca, né? E o estranho, cara, quando jogava eu, o Casagrande, os dois faziam um gol. Careca, Casagrande fazia o gol. Eu com o Careca fazia um gol. É impressionante. Aí jogava os 3 juntos, porque por merecimento, pelo nível que nós jogávamos. Só que um tinha que jogar quase um ponta, né? Ninguém gostava, né? Aí o time não ia bem, não ganhava. Quem que era o primeiro a sair? É Renato. Entendeu? Vai minando, você vai perdendo a confiança, né? Aí você vê, já estava com 27 anos já. Então, você acha que aprendeu tudo no futebol e, de repente, né, uma mudança muda a vida da gente completamente, né? Foi uma pena, né? Eu acho que poderia ter ficado mais um pouco no São Paulo, que ia ajudar mesmo. Em Silas subia tudo, a gente entendeu? Mas acho que ele já fez o esquema dele, já sabia que tinha um menino lá no Júnior, jogava bem, inclusive... Estive na resenha lá com o Silas. O Silas não sabia dessa história. E eu falei no ar nisso aí, né? Falei, nossa, eu não sabia que tinha acontecido isso com você. Claro, você está subindo, você tá menino alegre, e o nível seu é altíssimo também, né? Jogador de seleção. Então, ele já sabia, né? Mas você então, faz isso. Você ficaria mais tempo no São Paulo? Provavelmente, acho que sim. Mas foi também muito do que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro de 84, né? Que vários times não foram bem, né? Então, o Cilinho usou muito bem isso, né? Mas eu falei, mas tinha que ser justo eu, né? É isso que a gente fala. Que eu não estava... Só eu que estava mal, ou depois o Paulo Roberto. Nós dois não jogamos só nós dois. Claro. Ou eu não jogo sozinho, né? Então, o time todo. Então, ele depois, me parece mais para frente, ou antes, ele fez com o Jorge Mendonça, com outros. Então, ela é o jeito dele, né? Agora, eu encontrei algumas vezes que eu cumprimento, não tem, né? Mas é aquilo lá, né? Cumprimenta, nem olha na cara, né? Aqueles cumprimentos meio... Ele também é a mesma coisa, mas nunca, né? Chamei ele para falar essas coisas, que você me prejudicou, não. Porque também ele tinha o mérito dele como treinador, né? Tanto que hoje é muito... torcedor de São Paulo é os meninos né? Não é isso? Do Menudo, né? Menudo. Depois foi campeão paulista, 86. Então, eu falar é a mesma coisa, o pessoal nem é da bola, né? Naquele momento, né? Hoje é diferente. Mas eu acho que se você pensar da maneira que eu cheguei, que eu joguei no São Paulo, eu acho que a diretoria também devia saber usar isso aí, né? Não, só para vender para fora, quer dizer, fora do outro estado. Né? Aí eu falei, por que então não apareceu o Atlético Mineiro já? Aí seria melhor, né? Talvez lá são coisas que a gente tem que passar e... não tem jeito. O melhor time que você jogou? São os 3 times que o Guarani, pelo começo e pela realização de um sonho de ser um jogador profissional, foi lá que eu realizei isso. E claro que não tem como falar de 1978, campeão brasileiro, o único campeão do interior, né? Também pelo Guarani eu consegui ser convocado para a seleção, porque vocês do interior, se era convocado, se chegasse à final, né? Teve lá Oscar, Polozzi, esse daí, a Ponte chegou nas finais, né? Mas não ganhou, mas o Guarani chegou. No outro ano já tivemos essa oportunidade, né?
O São Paulo já era um pouquinho mais experiente, foi talvez onde que eu me apresentei um futebol de pelo menos até 84, né? Foi um nível muito alto no São Paulo, né? Aí envolveu Mundialito, eliminatórias, Copa do Mundo, tudo jogando pelo São Paulo, né? Então, eu acho que isso foi o mais forte, né? Profissionalmente, né? E o Atlético Mineiro, pela recuperação que eu tive que fazer, porque quando eu cheguei em Minas, não sei porque eu dei ligar o rádio e os caras falando do Atlético. Aí um radialista falando, eu não sei por que o Atlético foi trazer o Renato, é um jogador veterano. 28 anos veterano. Eu falei, não, mas espera um pouco, alguma coisa está errada. Tudo bem, vamos ver. Vai ter que mudar isso aí. Aí comecei a treinar. E foi um clube que foi bem demais. Hein? Hoje em Minas o pessoal reconhece muito. Já estive lá e os mais velhos falaram, putz, eu vi jogos seus que você... O maior prazer você ter jogado pelo Manto, né? Manto, eles falam Manto do Galo, né? Então lá, depois aconteceu esse de 3 minutos, a coisa, entendeu? De ganhar a bola de prata pelo Atlético. Então, uma coisa que eu guardo, né? Numa fase que poderia ser muito difícil para mim, foi ao contrário, né? Lá, graças a Deus, deu a volta por cima. Deu a volta por cima, isso mesmo. O melhor companheiro de time que você teve no campo? Tem vários, né? De estilo do meu jogo, primeiro é o Zenon. Né? O Zenon realmente fez com que eu aparecesse em muitos jogos, que eu fui bem por causa do lançamento dele, por ele enfiar a bola, né? Eu já sabia. Depois tive a oportunidade de jogar no Atlético Mineiro junto, né? Na seleção também. Então, Careca, né? O Careca, tivemos, né? Careca no Guarani, né? Com 17 anos, né? Fui feliz. Depois no São Paulo, me deram bem. Com ele no São Paulo, até a chegada dele, ele não estava preparado para jogar, né? Como eu estava, né? É até engraçado que outro dia comentei com ele isso. Eu falei, aí ele chegou, ele enfia na cara do gol. Inclusive, se você assistir Morumbi-Teca, o primeiro gol, contra a Ferroviária, vê a jogada que eu faço com ele, só para você ter uma ideia, o gol bonito que foi, né? Aí ele falou, só foi eu chegar aqui no São Paulo, aí você começou a fazer gol. É claro, você não está perfeito em condições físicas, nada, você tem, né, a habilidade. Eu estou voando, joga que eu vou fazer gol mesmo. Ele é engraçado demais, né? Então, comecei a fazer gols, porque o Careca, de fato, ele começou que nem 83, na final, não sei se você lembra, ele não conseguiu jogar por causa do problema no pé dele. Fez falta para nós contra o Corinthians, né? Eu acho que com ele no campo a história podia ser diferente. Ele bem mesmo, né? Tanto que depois ele foi o jogador que os caras São Paulino gostam, né? De 85 e diante com o Careca, né? De repente, né? Mas foi Serginho Chulapa, né? Com toda... que você tem que tomar cuidado, porque se ele não está no dia que ele não está bem, você tem que tomar cuidado, né? Senão ele acaba brigando com você, né? Serginho Chulapa. Mas é um estilo de jogador, assim, que você tem aqui. Ele também pôs na cara do gol também, né? Mas você tem que saber... Põe ele na cara do gol, que a gente tem certeza que ia ganhar, como nós fomos bicampeão paulista, né? Que ele fez gol em todos os jogos, né? Então, você vê a qualidade dele. E totalmente diferente, como eu falei, do Careca. Então, foi um jogador, assim, que me dei bem. Zé Carlos, né? O Zé Carlos. Zé Carlos nós já falamos, né? Esse não tem a dúvida. Aprendi muito com ele. Como é que era o humor do Serginho Chulapa? Serginho Chulapa era difícil, cara. No começo que eu cheguei, depois me contaram, eu sabia, né? Eu vi que ele não gostava muito, né, do Renato, do jeito, achou que eu era folgado, sabe aqueles caras chegam do Guarani, né? E eu no meu cantinho lá, não mexia com ninguém. Depois o cara me falou, toma cuidado, porque ele não vai com a tua cara. Mas eu falei, mas o que foi que eu fiz para ele? Ele falou, não fez nada, mas o Serginho é assim, sabe? Então, não se meta com ele, nada, né? Então, você vai observando. Aí, o que acontece? Você tem que ir onde que vai mostrar para ele que eu tenho condições de jogar junto com ele. É treinar e jogar bem. Aí, mete ele na cara do gol, não sei o quê. Ele também, começamos a fazer gol. Então, aí ele vai aceitando.
Mas ele invocava. Posso contar uma história dele? Pode. Eu nem sei se ele lembra disso, né? Eu não sei que ele invocou. Lembra que o Everton chegou, né? Ele também não foi com a cara do Everton. Aí o Everton gostava de jogar com a camisa 10. A camisa 10. Aí um dia, eu jogava no domingo, na sexta ele veio conversar comigo, conversar com quem que joga? Paulo César. Paulo César estava também. Ele falou, ó, cada um vai jogar. Renato, você vai jogar com a 10. Mas o que eu vou jogar com a 10? Por quê? Não, ele não vai jogar com a 10. O Paulo César joga com a 8 sua, ele vai ter que jogar com a 7. Não sei o que ele fez com o roupeiro, ou ele foi falar com o treinador, eu não sei. Eu não acredito. Eu falei, mas não é possível isso aí. Aí aquecemos tudo, acho que fica tudo, a roupa tudo certinha lá, você não vê o número, né? Aí daqui a pouco o Everton, às vezes ele vinha falar, conversar, a gente conversava muito, né? Ele veio falar, Renato, eu não vou conseguir jogar hoje. Como não vai conseguir jogar? Pô, me deram a camisa 7, eu não sei jogar a camisa 7. Falei, mas o que tem a ver o número de jogar, meu Deus do céu? Não, eu gosto de jogar com a 10. Falei, mas vai lá, quem está com a 10? Ah, Serginho. Vai o Serginho lá, vai lá tirar dele, então. Olha, eu falei, e o Everton não jogou aquele jogo, é impressionante, cara. Por causa do número. Por causa do número. Um dia você tiver a oportunidade de conversar, você pergunta isso. O Serginho fez isso porque ele estava... invocou com ele, né? Teve um treino, queria brigar. Já aconteceu comigo já também. Não é só comigo, com todos, mas ele... o Valdir Pérez, que até faleceu. Nossa, o Valdir Pérez. O Valdir Pérez, eles não se batiam os dois mesmo. Então, eu não vou ficar falando essas coisas, porque eu nem sei se ele gosta, mas teve umas coisas que a gente viu lá. Não é fácil, não. É mesmo? Mas é dele, esse é dele. Então, você tem que conviver e não se meter, né? Deixa ele fazer o que ele quer fazer, gente. Porque nós sabíamos que o grupo precisava dele também, do Serginho lá. Bem, e ele às vezes, ele chega uma hora, ele não é, né? Ele via que fica até feio de fazer isso. Fala, não, agora eu estou com vocês, vou treinar junto com vocês, tal. Aí o time embalou. Né? O time embalou por causa disso também. Pô, mas por que o Everton não foi tirar a camisa 10 dele lá? Vai tirar? Não tem. Mas veja bem, quem acho que define isso aí, eu não sei como ele conseguiu, porque não é o treinador, que eu saiba, é o treinador que dá o número, ou não. O roupeiro vai dar o número. Como é que ele conseguiu isso? Ele estava lá há muito tempo no São Paulo já, né? Quem era o treinador? Do Everton? Nem lembro também. Não, mas nós tivemos o Carlos Alberto Silva quando ele me levou, né? Tem história legal do Carlos Alberto Silva também. Você quer ouvir ou não? Pode. Posso pular? Claro, pode mandar. Em 79, Guarani. E estou treinando a mesma coisa que aconteceu com o Tele, ele me chamou Renato. Você tem interesse aí do Guarani? Ele não falou o que é. Acho que não, né, Carlos Alberto Silva? Nós somos campeão brasileiro, estamos a Libertadores, né? E a gente está com o Paulista, né? Estou muito bem aqui. E acho que não vejo por que sair, né? Não, tá legal então. Mas ele virou, não sei, dessa hora eu não fui tímido também. Eu perguntei, professor, por que você está perguntando isso? Não, porque eu tô indo para São Paulo, eu gostaria de levar você. Eu falei, não, mas então eu vou junto, pode levar. Aí passou um mês, uma coisa, virou o ano, aí o São Paulo veio e me contratou. Então acho que é pedido dele, foi. Você vê como é que é as coisas? Que coisa legal. Né? Se eu não pergunto para ele, ele não ia levar o outro para lá. Tá vendo? Tem que falar, pô. Tem que falar. Tem que falar e não pode ser aquela pessoa que fala que vira chato, né? O cara fica chato demais, tem né? que falar com moderação. Moderação, tem que saber a hora certa de falar. É isso aí. Isso é o mais importante. O mais importante é isso. Mas foi legal. O Serginho nos bastidores era complicado também? Você falou a história do Valdir Pérez, você não quer contar, porque não sabe se o Serginho... Eu já convidei o Serginho. Serginho, vem pra cá. Convida ele. Eu acho que ele vai lembrar. O Serginho... bom... Hoje ele não vai querer vir aqui brigar comigo, não é possível. Né? Estamos lá vamos lá, então. Estamos sentados uma época nós ficávamos no Morumbi mesmo, né? Nós dormíamos lá e jantava lá, né? Aí, de repente, estamos tudo conversando e o Valdir estava sentado mais longe um pouco, sozinho, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, ele levanta, ele leva a cadeira e joga. Mas não acertou nele, né? Foi na mesa, né? Falei, nossa, gente, o que é isso? Que loucura é essa? Eles não se bicam. Acho que o Valdir deve ter falado alguma coisa que ele não gostou e jogou a cadeira. Aí se pega nele, acho que ele nem ia jogar o jogo naquele jogo.
Ninguém sabe disso aí. Então, é uma coisa que a gente gravou. Mais uma, então. Vamos mais uma. Essa é a última. Mas o Valdir não falou nada esse dia? Não, o Valdir falava, acho que com os outros, né? Mas não, na cara dele, não. Não vi ele falar nada também, não. Então, manda mais uma. Mais uma? Então, nós estamos jogando contra... Eu jogo com o Botafogo de Ribeirão. E no almoço, eu cheguei no horário, mas já está um pessoal lá. E eu não estou sabendo de nada. Aí eu chego lá, o pessoal fala, Renato, aqui tá, tem o pessoal que quer jantar e quer comer lanche, né? Porque o lanche é mais rápido, né? Mas, espera aí, mas quem que está fazendo isso? Não, só que você tem que falar se você quer lanche ou quer jantar. Falei, gente, Ribeirão, né, 3h30, 4 horas, vamos dizer, né, de ônibus. Falei, não, já que está aqui, eu vou jantar. E o Oscar está aqui do meu lado. Ele estava lá. Aí ele levanta. Eu não vou falar palavrão aqui, né? Não pode falar, né? E pôs lá embaixo. Não, pôs lá embaixo. Aí o Oscar falou, pega uma faca, você fica com a faca. Imagina que eu vou fazer o que com a faca. Estou falando que aconteceu isso. Eu falei, não estou sabendo de nada o que é. É porque o Serginho queria o lanche, porque ele precisava voltar rápido a São Paulo. Ia ter, lembra que ele tinha uns 10 pessoas amigas que ele andava junto? Então, ele tem rápido. Eu falei, o Valdir Pérez era jantar. Mas eu falei, Serginho, não estou sabendo de nada. Aí depois ele passou, ele veio pedir desculpa para mim. Entendeu? Desculpa, Renato, mas o Serginho, eu não estou sabendo de nada. Como que você vai fazer um negócio desse? E eu com a faca na mão. Vou dar uma facada, pelo amor de Deus. Fui no impulso do Oscar, pega a faca e volta. Pode se defender, pelo menos, cara. Defender. Mas às vezes ele também ameaçava, mas não chegava. Eu não vi ele brigar com ninguém. Só que eu vi ele enrolar com o Mauro, né? Lembra no jogo com o São Paulo? Os dois se enrolaram lá, agarrou. Só isso, mas não vi ele brigar mesmo assim, não. Mas eu falei, gente, olha, umas coisas no futebol, né? Você não sabia disso, sabia? Ninguém sabe. Imagina. Isso aí vai dar o que falar, é. É porque... Eu não posso encontrar com ele esses dias, não. Não, mas ele está sossegado. Ele teve até um problema de saúde, melhoras aí. Ele teve lá um problema. Não, mas mas é uma, assim, aconteceu, mas dele levantar e xingar do jeito dele lá, né? Mas não dele partir para... Quem mandou você não escolher o lanche, né? Você que jantar. Mas como que eu ia saber? Eu não estava sabendo de nada. Pior que eu não estava mesmo, cara. Mas são situações, né? E como é que um time desse é campeão, cara? Com tanta rusga assim? Porque o restante do grupo já sabia da maneira, né? Os que estão mais tempo com o Serginho já tinham alertado a gente, ó. É importante ele jogar, né? Ele, às vezes, não vai com o grupo, né? E sabíamos se todo mundo está bem, ele ia fazer gol. E que gol ele fazia mesmo. Isso é aquela história, né? Que estavam do Sócrates, do Romário, né? O Serginho era assim também para ser artilheiro, cara. No treino não era nada disso, mas no jogo era impressionante, cara. E gol de cabeça, gol de com a perna direita, na finalização ele errava a maioria dos chutes e no jogo acertava. A esquerda era outra história, né? Então, são jogadores assim que você trabalha junto, você tem que trazer ele para o grupo, não ficar brigando com ele. Tá? É verdade. Coisa que eu falei, eu como meia, eu ia querer brigar com o Careca para ser artilheiro. Eu ia me dar mal, não ia render e eles iam render. O Serginho era a mesma coisa. Então, se adapta ao estilo deles e que tem hora que também eles vão pôr na cara do gol, né? Então, foi o que aconteceu, né? Conviver em grupo não é fácil. É, isso mesmo. O Renato, seleção brasileira atual, o que você acha? Mas precisa melhorar, né? E urgente, né? Precisa melhorar, né? Pelo que nós vimos até agora, está muito abaixo. Esses jogadores estão bem na Europa, mas lá é um estilo de jogo totalmente diferente, né? Das seleções, né? Para se classificar para a Copa do Mundo. É um alerta. Com essa mudança, agora o treinador, eu acho que tem que acreditar que ele venha, né? E consiga fazer uma coisa rápida e recuperar totalmente o nível de futebol da seleção daqueles que eles vão convocar, porque atualmente realmente está difícil assistir um jogo da seleção brasileira. Você assiste o Brasil? Eu assisti contra a Argentina, mas depois foi pior ainda, né? Agora tem outros jogos que eu não... Essa mudança
ter que vir jogador só da Europa também. Eu acho que tem que... Se é verdade que ele falou que já pegou 5 jogadores do Flamengo que estão jogando aqui, não sei, né? Ou metade, mesclar, pode ser que até ele consiga recuperar, né? Porque se o Brasil não tiver, ele pega aqui o Equador e... Equador e Paraguai. Então, os 2 jogos decisivos para a classificação, né? Eu acho até que o Brasil classifica. Não. Porque são 7... O 7º disputa a repescagem está com 15 pontos, o Brasil com 21, faltando 4 jogos. Não, então... Classifica. O problema é a próxima Copa, né? Podemos mas sonhar? vamos dizer, como é o nome do treinador do Real Madrid? O que veio agora? É o Carlo Ancelotti. Então, eu acho que os jogadores brasileiros que vão ser convocados vão respeitar demais, que já sabem, a maioria lá, sabe o que ele já conquistou, o que ele fez como jogador e treinador. Isso aí pode ser uma coisa positiva, faz com que eles, menos que vêm de lá, jogam mais na seleção brasileira, principalmente o exemplo, 2 que ele treina, o Rodrigo e o Vinícius. Eles na seleção estão muito abaixo. Pode ser que com eles ele renda o que rendeu no Real Madrid, por que não, né? Então, acreditar o trabalho dele, se o trabalho dele é bom mesmo. E mesmo se os jogadores são famosos, não vão bater de cara com ele, né? Ele não vai ter um lá que fez o que ele fez até hoje. Pode ser que dê certo. Tomara que dê certo e o Brasil volta a jogar um futebol que enche os olhos de todo mundo, né? Como sempre foi, né? Você acha que por que não? Você traria o Ancelotti? Eu sou mais... Eu acho que seja treinador brasileiro mesmo. Mas já que conseguiram trazer num nível que trouxe, né? A gente tem que acreditar que ele vai conseguir fazer o que ele fez na Europa, pô. Eu acho que tem tudo, né, na experiência que ele tem, que o Brasil vai bem. Mas eu acho que o Brasil... Quem que falou, que eu vi, falou que o Brasil só foi campeão mundial quando foi com o treinador brasileiro. Né? Eu vi essa história, eu não lembro quem que falou, não sei se você viu. Mas é verdade. Não é? Então... Nunca com um treinador estrangeiro. Onde que eu vi agora também que, fugindo um pouco, que acho que a maioria dos gols que caíram no brasileiro aí são todos jogadores, não é que... O índice de... O índice está... Então, veja bem que situação... Com estrangeiro em momentos decisivos no futebol brasileiro. Acho que só foi o pessoal daqui da... Olha só como é que está a situação. Mas tem jogador. 9 estrangeiros em cada time, é o limite. Então, muita coisa, né? Acho que na minha época eu dei aqui 2, acho, né? Eram 2. Isso é ruim para o futebol brasileiro? Desde que eles dêem a oportunidade quem dá o Palmeiras, São Paulo agora parece que acordou com os jogadores da base, tudo bem, mas aí traz esses jogadores, não dá, tem a base forte e os jogadores não têm oportunidade. O São Paulo é muito disso, né? Então agora está começando a enxergar que pode resolver o problema na Cotia lá, né? Aí fica ruim para os jogadores brasileiros, cara. Eu acho que sim. Eu acho que não há necessidade de ter tantos assim, de 9 cada time. E a maioria dos times está com 9. É o limite máximo. Mas se a situação do Brasil não melhorar, aí os dinheiros deles vão ficar mais fortes que o do Brasil, aí eles mesmos vão sair, vão querer sair fora daqui. Porque, principalmente a Argentina, né? Estava bem lá embaixo, agora eles estão recuperando, né? Então, de repente, as coisas começam a ficar mais difíceis de vir, né? Não vão querer vir, né? Eu acho que o Brasil não precisa de tudo isso, de 9 jogadores estrangeiros num time, para quê? Acaba não dando espaço para os brasileiros, né? Que estão surgindo aí. Ruim, claro, então. A gente que vive nisso, gosta de trabalhar com garotos, torcendo para que eles tenham sucesso mais para frente, né? Dessa maneira que está acontecendo, vai ficar sempre mais difícil. Você falou que optaria, se pudesse, por um treinador brasileiro. Qual seria hoje? Mas então, aí também é boa pergunta. Hoje, olha, se o Dorival, que talvez era o mais cotado, também não deu certo, mas também não sei o que aconteceu, né? Eu acho que ele também não teve condições de trabalhar o que ele queria, ou os jogadores que ele queria. Eu acho que da situação que está a CBF, provavelmente o que ele queria fazer não foi o 100% que ele queria. Então, aí é difícil ele conseguir fazer o trabalho. Como o Diniz não conseguiu, então é complicado. Você vê, brasileiro, mas hoje
Às vezes eu não estou lembrado de todos. Quem que está destacando hoje? Me fala, você sabe? Você tem o Renato Gaúcho no Fluminense. Tá, mas eu acho muito difícil o Renato pegar essa. Você tem o Roger. Ah, não. O Felipe Luiz do Flamengo. Então o Felipe é novo. Em termos de treinador, é novo ainda, né? Então, o Felipe Luiz, tudo bem. Eu acho que ele vai ter uma carreira maravilhosa, mas ele é muito cedo ainda. Não tem situação. muita opção, né? Hoje então, mas é porque a maioria dos treinadores é de fora, aqui no Brasil, pô. Qual clube que tem... São Paulo é de fora. Corinthians, hoje o Corinthians é Dorival, mas também era de fora. Palmeiras, talvez acho que o que merecesse, se pudesse, era o do Palmeiras, né? Ser treinador de seleção, ganhou tudo no Palmeiras, não é verdade? O Santos é brasileiro, né? Mas também era estrangeiro também. Também era estrangeiro. Então, mas ele vai Fortaleza, que faz campanha boa, é estrangeiro. Rogério Ceni já está um tempinho aí. Pode ser que o Rogério tivesse uma oportunidade para ver se desse bem. Né? É difícil, sinceramente é difícil falar. E o Neymar, vai ou não vai? Acho que não. O Neymar não. Neymar a imagem dele que era importante para o Santos, né? Eu acho que o Neymar ele deve ter tido uma condição muito grave, que foi grave, né? E que ele não vai conseguir jogar 10 jogos seguidos. Muito difícil. Não sei se ele quer também, né? O Neymar, dentro do campo, ele é um jogador fora de série, né? Mas o problema é fora de campo, ele, né? Ele dá, às vezes, mais valor fora de campo do que dentro de campo, né? Porque ele nasceu esse tipo de jogador que nós estávamos falando, né? Às vezes ele nem se preparava tanto, mas ele tem uma qualidade acima da média, como a gente sempre fala no futebol, né? Mas o problema dele é que parece que as coisas fora de campo são mais importantes do que dentro de campo, né? Você acha que a gente pode esperar agora por ele? Ele com essa contusão da maneira que a gente está vendo ele, eu acho que ele não vai jogar. Vai jogar algum jogo, pode ajudar, né, de alguma forma, mas ser o Neymar que ele foi, vai ser muito difícil. Para a próxima Copa? Então, se der certo o treinador, né, aí vai bater com ele, né? Porque o que o Neymar tem de moral, ele tem de jogador e de treino, né? Pode ser que tenha um respeito maior do Neymar e ele, né, se prepare, né? A parte física, a parte técnica, tudo. Que eu acho que aí, ele obedecendo ao treinador, acho que pode ser que ele ajude, sim. Né? Brasil campeão na próxima Copa aí, 2026? Não, a gente que é brasileiro sempre acha que o Brasil vai ser campeão, né? Mas a gente sempre foi assim. Porque é só dar uma melhorada, você fez essa cara, né? Mas se o Brasil ganhasse 2 jogos com ele e começar a melhorar, todo mundo já vai falar que é favorito a ser campeão ano que vem. É ano que vem, né? É isso. Sempre foi, a gente fala. Mas do fundo faz um do tempinho, coração. Não. Eu acho que ele vai ter que mudar assim não só a minha, a sua, a cabeça de todo torcedor brasileiro. Para passar a acreditar que vai ser campeão. Né? Tem muito trabalho pela frente, sem dúvida nenhuma, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que convencer como é que se fala, vocês que trabalham nisso, né? Jornalista, né? Locutor, tudo, né? Trazer a mídia para o lado dele. Tudo, mas trazer essa mídia mostrando serviço, né? Mostrando trabalho. Que você percebe que ele conseguiu mexer com esse... Principalmente jogadores que vêm da Europa, pô, estão mais na Europa, né? Não é? Não é só a Europa, tem outros países também, mas para que eles mostrem essa condição que eles jogam lá, aqui com a camisa da seleção brasileira. Acho que isso está faltando muito. Está faltando muito. Acho que é um pouquinho mais de respeito à camisa verde e amarela, né? Já quiseram até implantar uma vermelha, né? Coisa, não? Tem nada a ver, né? Então, mas essa amarela e azul é fortíssima. É verdade. Só precisa serem mais profissionais, né? Esse eu acho que é o mais importante. Você tem saudade da amarelinha? Tenho saudade. Eu acho que aqui nós, porque a época que eu fui convocado, quase praticamente não tinha ninguém que jogava fora do país, né? Então, esse respeito
a condição de você melhorar, né? Em termos do próximo ano, você ter um contrato melhor, você seja o jogador de seleção brasileira, né? Agora, hoje eles vêm ganhando muito lá, se não houver convocado, se jogar ou não jogar, tanto faz como fez. Então, por isso que talvez o nível do Brasil caiu. Era diferente na nossa época. Era o sonho, né? De garoto, depois ser profissional, jogar num clube que foi o Guarani, claro, depois de São Paulo é maior, né? Os times que eu joguei. Qual o próximo objetivo? Seleção brasileira. Esse é o objetivo do jogador profissional, chegar à seleção brasileira também. Então, graças a Deus, eu consegui, né? Tudo isso na minha vida. Então, se sente realizado, menos eu não tenho, pelo menos, entrado do pisado lá dentro do campo, né? Na Copa do Mundo. Mas isso me magoou, não deu, né? Eu só agradeci de estar naquele grupo que me ajudou bastante, né? Profissionalmente. Então, eu acho que é aí que é importante. Não tenho dúvida. O Zubeldia, o que você acha do Zubeldia? Outro dia ele tomou o cartão amarelo e foi abraçar o quarto árbitro. São Paulo fez um gol, foi lá, abraçou o quarto árbitro. Bom, ele não pode fazer isso. Ele invade o campo tudo. E continua fazendo, não acontece nada. Toma os amarelinhos aí. Não, mas eu acho que não. Ele tem que ficar... A regra é essa, ele não pode sair. Eu acho que agora ele está começando a se dar melhor, né, no São Paulo, né? Em termos de resultado. Mas continua a seguir na lata ali. Não, então, mas é errado. Eu não sei como que ele não foi... Todo jogo ele faz isso. Então, provavelmente, ele ia ter que ficar uns 10 jogos sem trabalhar. Aí, meu filho, cadê a diretoria de São Paulo para... Tem que proibir, pô. Fala que você não pode fazer. Não. É contra a regra, pô. Como é que pode ficar fazendo? Eu vi lá, pô, foi quase na lateral lá. Falei, caramba, escanteio, né? Não pode, pô, fazer isso aí. E não tem multa. Tem multa, porque o treinador não tem. Não. Então, por isso que ele faz isso. Se tivesse, o seu clube, nem o clube não é multado. Não tinha esse do cartão amarelo, cartão vermelho? Agora não tem mais multa, né? Tem? Eu não sei. Não, né? Mas então, antigamente tinha. Aí pesava para você tomar de graça. Mas você acha que falta uma postura da diretoria, talvez? É o jeito dele, Já pensou se todos começam? Aí, daqui a pouco, só falta o treinador entrar e fazer o gol, né? Acho que ele tem vontade, né? Eu acho que dá para ele segurar um pouco mais. Eu acho que é simples, pô. Não precisa disso. Não, eu acho que não. Tá certo. O melhor time do Brasil hoje para você, qual é? Agora voltou a ser, acho, o Palmeiras de novo. Eu acho que esse campeonato provavelmente é o Palmeiras ou o Flamengo, né? Que vai chegar mais. Até nós estamos falando de campeão brasileiro, que pode ser o Bragantino, pelo investimento. Aí já não vai ser o Guarani único no interior, porque o Bragantino, se estivesse ganhando o Palmeiras, estava em primeiro. Porque o investimento é alto lá, né? Então, pode chegar também. Esse ano parece que eles estão bem melhor do que o ano passado, né? Quem é o time que está chegando aí? Eu acho que eu não estou vendo, não. O Fluminense está meio abaixo. Internacional que estava bem, achou que o time estava bom, também caiu. Aí o Palmeiras começou meio assim, olha, se continuar desse jeito, acho que vai dar Palmeiras. Acho que nem o Flamengo vai aguentar chegar no Palmeiras. É cedo, tem muita coisa pela frente ainda, não dá. Mas são equipes que mais investem, né? Palmeiras e Flamengo, então, normalmente o futebol que mais investe bem, jogadores rendem, é que vai chegar lá. Investimento é um negócio meio difícil, e as dívidas também. O São Paulo está com então, 1 bilhão. Eu nem sabia, quando eu vi, eu assustei também. Como é que vai pagar isso aí? Corinthians, acho que é todos os clubes. Então. Flamengo deve ter também. O Atlético Mineiro, eu sei que está com quase 2. O Atlético Mineiro, não sei como é que vão fazer isso aí. É difícil, né? E aqui o investimento no futebol é muito alto hoje, né? Faz com que... mas os caras erram demais. Você quer, a gente pensa, né? O que a gente ganhava, né? Eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, mas tem jogadores aqui que ganham muito dinheiro hoje. Na nossa época não conseguiria jogar, não, viu? Não ia jogar, não, viu? Mas hoje é o investimento, né? No futebol é muito alto, né? Televisão, internet, né? Os valores... Sabe, os valores começa a entrar muito mais dinheiro. Hoje todo mundo é mais valorizado, né?
É diferente da nossa época da gente, não tem como comparar, né? Tem alguém que jogue com o seu estilo hoje no futebol brasileiro? Eu vi alguma jogada do Lucas, mais ou menos o que eu fazia, né? O Lucas Moura? O Lucas Moura, porque ele não, dificilmente ele, como eu também não fazia, não voltava a bola. O pessoal reclamava muito, estava ganhando o jogo, queria para frente, para frente. O Lucas é dessa maneira. Poucas vezes ele vem para trás da bola, ficar jogando meia aqui atrás. Ele vai para cima. Disso aí eu acho que é mais ou menos o estilo. Mas, sem dúvida nenhuma, era o Kaká, né? O Kaká é mais ou menos... Esse é... Esse foi quase Como uma eu cópia, fiquei né? contente quando ele foi... Quase uma cópia do Renato, o Kaká. O Kaká, quando ele foi o melhor do mundo, Foi, né? Nossa, eu foi. fiquei feliz demais porque era o meu estilo, que era muito difícil ganhar. Sempre ganhava era o número 10, né? Antigamente, né? Aí ele quebrou isso aí. Né? O Ronaldinho Gaúcho também não jogava com a 10, né? Mas o Kaká, nossa, deu umas arrancadas dele, eu fiz isso direto também, né? Só que jogou numa época, né? Todo mundo vê, né? Parece tudo quanto é lugar. A gente não, né? Mas eu fiquei feliz. Torcia muito para que ele fosse, ele conseguiu, cara. Isso é bonito demais, né? Legal. Renato, a gente está chegando na parte final. Infelizmente, não, o papo foi tão, foi tão legal. O que você mudaria na tua carreira? Boa pergunta. Hoje? Talvez se eu tivesse... Aí vamos entrar naquele que nós falamos. Você falou bastante no começo. Eu teria que ter perdido a timidez. Eu acho que isso aí seria um fator. Teria que ter, em cima disso, mais atitude. Pelo nível de futebol que Deus me deu e eu soube aproveitar, né? Então, hoje, provavelmente, com alguma pessoa, né, um empresário bom, de primeira, por trás, você só ia se preocupar em jogar futebol, pô. Muito mais fácil. Você tinha que jogar, treinar e resolver o teu problema de contrato. Pô, isso era desgastante demais na minha época. Pô. Sofria muito. E a mania de toda vez... Eu não sei se você ouviu falar isso aí. Quando você estava conversa com o diretor, o presidente, tá ganhando, parece que eles combinam de alguém ligar. Que antigamente era um telefone, né? Aí cortava tudo. Aí, de repente, vamos voltar a falar amanhã de novo, não sei o quê. Então, te quebrava, né? Aí o que acontecia? Pô, eu tinha que treinar de manhã ou à tarde, depois vim conversar de novo. Queria jogar, a gente queria treinar e jogar, não queria ficar perdendo tempo, né? E eu sempre, por causa de gostar tanto de jogar, eu poderia ganhar, vamos dizer, poderia ganhar de 10 e ganhar 20. Eu não ganhava 20, ganhava 15 ou 10. Sempre o diretor ou o presidente diminuía para você ganhar, mas porque a gente tinha vontade de jogar, não queria jogar. Então, você imagina alguém que fizesse isso, né? Um cara que está dentro do futebol há muito tempo, empresário hoje, que a maioria são todos isso, ia facilitar demais, né? Isso aí, tenho certeza também que ia me ajudar muito. Teria ido mais longe, né? Muito mais longe. E também ter saído mais cedo do Brasil também, né? Eu fui sair no Atlético Mineiro com 32 anos. Emprestado para o time lá, o Oscar, que antigamente era Nissan, né? Hoje é o Yokohama Marinos. Então, quando surgiu alguma coisa no São Paulo, no final de 83, que eu estava bem, né? Mas era um empresário que queria comprar meu passe e ia colocar no time, não sei que time da Itália. Ia procurar comprar meu passe, ficava na mão dele. Aí ele ia arrumar um time da Itália. Mas aí o São Paulo fez um pedido, na época, 2,5 milhões, devia ser muito dinheiro, né? Aí o cara queria dar 1,5 milhão, o São Paulo não aceitou. Aí vai entrar isso que você está falando. Eu tinha que ter atitude e falar, não, mas eu quero sair. Mas aí que eu falo para você, o melhor ano do São Paulo foi 83 para mim, em termos de fazer gol, cara. Como que eu vou falar que eu quero sair? E o Zico foi para o Udine, né? Udinese. E a declaração dele falou, o único que o Flamengo pode comprar é o Renato, de São Paulo. O Flamengo veio e ofereceu, na época, 800 mil à vista. O São Paulo não aceitou. Olha como que é as coisas do futebol. Isso foi no final de 83. E quando fui vendido por um ano e pouco para o Botafogo, 700 mil. Um ano depois, 100 a menos e parcelado ainda. Então, aí nessa hora, se eu não tenho, se eu sou um jogador, né, que jogador cliquista aí, ia falar, não, quero que vocês vendam, que preciso, né, fazer a minha vida no futebol, né?
Não, mas você está bem, né? A gente aqui está muito bem no São Paulo, tudo. Não ia imaginar que em 84 ia acontecer tudo aquilo na vida da gente, né? Faz parte. Mas são o futebol, as oportunidades, você tem que aproveitar. Aí você deixa passar, as coisas às vezes não é sempre volta, que vai ser tudo certo para você, maravilhoso, né? Você vai estar jogando bem, não vai ter problema com ninguém. Então, são coisas que a gente teve que passar na vida, né? A gente aprendeu. Eu mesmo poderia ter ido para o Atlético do jeito que eu estava e não ido bem, eu ia acabando a carreira mais cedo, não, mas eu tive que começar tudo de novo no Atlético Mineiro para me recuperar. Tudo que aconteceu em 85, né? Jogando pelo Botafogo, né? Você sabe que tem um jogo do Botafogo, Marechal Hermes, os caras jogaram tambor dentro do campo. Nós tá perdendo Goitacás. E para sair de lá? Os caras jogaram tambor e tudo. Aquele tambor de lixo, pegaram e jogaram dentro do campo. Cada uma que a gente passa, né? E eu chegando, os caras, paulista, volta para São Paulo, vem aqui roubar, não sei o quê. Aí xingamos pra caramba. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? A minha vida mudou completamente, né? O que acontece na vida da gente. Por isso que eu falo, quando tá bem, não acomoda. Sempre, quando tá pensando nisso, não. Volta a trabalhar mais. Aliás, é treinando, né? O jogador, acho que só melhora. A resposta de cada jogador é dentro do campo. É nos treinos e dentro do campo, né? Fora falar, tudo é fácil. O problema é lá dentro fazer, né? Então, o jogador tem que centralizar a vida dele dentro do campo, dentro do trabalho, né? Entendeu? Agora, aqueles que é folgado e fala, ele fala, né? Fora, mas às vezes lá dentro ele não faz, né? Mas ele é bom, né? Na lábia de falar, ele contorna tudo isso daí, né? Tem esse lado também, não tem? Tem também, né? Tem aqueles que têm o dom de falar, ele domina, né? Tem esse pessoal que trabalha com política, trabalha com isso, que consegue. Hoje você está na base do Guarani, né? Bom, hoje eu coordenador técnico. Aliás, eu estou no Guarani, Nivaldo, em fevereiro, agora deu 10 anos. 10 anos estou no Guarani. Entre treinador sub-20, do juvenil, fui coordenador, depois voltei profissional, ser auxiliar. Fiquei lá no profissional um bom tempo, segundo auxiliar, né? Aí, de repente, aí me tiraram e colocaram de coordenador na base de novo. Lá em Campinas, hoje eu sou funcionário do Guarani, mas eu sou coordenador dessa base de sub-9 ao sub-14. Já estou lá há uns 4 anos já. E o Guarani, o que está acontecendo com o Guarani, só para encerrar? Guarani Zona do rebaixamento da terceira divisão. Então, é triste, cara. Gente que jogou, conversa, fala, não, o que se pode fazer? Vira ano, né? Pô, contrata. O ano passado, acho que fez uns 3 times, acho, né? Foi contratado. Pô, e caiu. Agora, a Série C não conseguiu segurar todos, né? Que podia ser que Série B para Série C. Pô, começou mal de novo. Contratação, tem uns jogadores. Já ouvi falar que eles são tudo leões de treino. Treinam bem, muito bem e não conseguem render. Então, eu falei, então a camisa do Guarani é pesada. O cara põe e sente. Tem jogador, sabia disso? Sente. Põe a camisa, ele não se dá bem. Parece que tem um peso, não rende, o que tem que fazer. Tem que resolver o mais rápido possível, porque já foram quantas rodadas? 9. Então tem mais 10. 10 rodadas? 10 rodadas? Nossa, é perigoso isso. Então vai ter que ganhar no mínimo aí uns 6 jogos desses 10 para tentar classificar até a 8ª, né? Olha, não é possível cair, pelo menos, né? Se não classificar para subir, mas não pode cair para a Série D. Acho que isso vai ser para as cores, né? A gente que sempre gostou do Guarani. É triste, viu? Né? É muito triste, cara. Tem visto os jogos, não? Não. Pressão minha não deixa. Guarani 2 vezes depois que eu saí do jogo. Mas não foi agora, não. Foi quando eu estava... Uma foi quando eu era auxiliar, né? Então, você vai assistir o jogo contra o América de Minas. Massacrou o time da América de Minas. O América me deu um chute no segundo tempo, ganhou o jogo de 1-0. Aí saí, voltei para o apartamento. Já não estou sentindo bem, tá na pressão. Estava lá em cima. Porque tudo bem, se trabalhava, né?
E teve uma vez que eu fui assistir um jogo, pelo amor de Deus, time mal demais. Não aguentei, começava a falar, né, sei o quê. Fui para ponto-socorro de novo. Então, estou evitando, porque imagine agora nessa situação do ano passado para esse ano. Começa a ver na televisão, começa a ver uma vergonha, pô. Não é possível. E o que eu acho, assim, pô, só joga em final de semana. Você treina a semana toda. Os clubes, né, que jogam a Série A, pô, torce para ficar uma semana para treinar, 2 semanas. Pô, a Série C dá essa oportunidade de você, pô, deixar o time voando, pô. Aí você vai no jogo, não acontece nada disso. O nível dos jogadores é baixíssimo mesmo. Ou não consegue render quando veste a camisa do Guarani. Não é possível, pô. É difícil você ter uma explicação para isso, né? O cara tem que ficar contente, né? Vestir a camisa do Guarani, pô. Não é? É um time tradicional. O que você sonha, Renato? Sonho? Não, mas em termos do que sonho, não. O que vier à cabeça? Eu tenho, primeiro, estar junto com a família, né? Que é difícil. E torcer para que eu tenha muita saúde. Eu acho que na idade está chegando. A gente já estava conversando antes, né? Parece dor, tudo quanto é lugar, impressionante. Cara. Melhor idade, quem inventou esse termo? Melhor mentiu idade. Para nós. Então, eu acho que ter saúde e poder viver o máximo possível, né? Legal. Entendeu? Com alegria, dedicação. É isso. Fazer o que você estava me cobrando, né? Fazer academia para tem que fazer. Dar uma condição melhor para a vida, né? Porque é o que vem pela frente. Porque precisa de músculo aí para aguentar. Senão, a hora que chegar a 70 e pouco, vai parecer que tem mais de 80. E aí? Né? Tá certo. Não é verdade? Queridão. Ok. Obrigado. Um abração, nossa. Desculpe, você fez falar muito até. Desculpe a insistência de trazê-lo aqui, mas é um prazer enorme te receber. Foi maravilhoso. Né? Olha, foi tudo bom para mim, até para vir de São Paulo para cá. Trânsito, uma maravilha. Cheguei até, ela falou, mas já chegou, pai? Falei, o trânsito é uma maravilha, não parou lugar nenhum. Foi rápido. Não sei agora o que eu vou pegar, né? Não, mas sei que a gente vai pegar. Vai devagarinho com o produto pensamento de vir de São Paulo, eu morei 5 anos aqui na época de São Paulo. Mas vim aqui pegar o trânsito da Marginal parado. Falei, ai meu Deus, você ficar lá 1 hora na Marginal vai ser duro, né? Não, mas você já está na saidinha para cá. Mas o pensamento é esse. Inclusive, a minha filha é o contrário, minha filha adora, né? Adora São Paulo. Adora. Entendeu? Então, quem vive aqui, vou falar para você, cara. Vocês vivem aqui. Mas aqui tem que viver, ter um bom trabalho, ganhar bem. O Pedro é de Presidente Prudente. Mesmo? Você é longe, É longe. E é fresquinho lá também. É verdade, né? Legal. Não, São Paulo é São Paulo, né? Mas São Paulo tem que ter um trabalho bom e ganhar bem, né? Tá faltando essa parte ainda, mas a gente consegue. É verdade. Você sabe quando eu fui no Japão? O Japão é o cartãozinho. Eles respeitam pelo cartãozinho que você entregava. Era antigamente, eu não sei, faz tempo que eu não voltei mais para o Japão. Eu fiquei 4 anos e meio lá. Então, eles sabem da sua posição, né, como jogador de futebol. Aí é um respeito danado. Mas se não for, ele não respeitava tanto assim, não. Não? Não. Tem jogador que falava assim, eu vou lá no Japão, se eu também não jogar no Japão, vou jogar onde? Chegava lá, ficava reserva, não conseguia jogar. Não é fácil assim, não, pô. E a correria que é? Sim. Então, a correria lá, os caras me colocou no meio. A correria, no primeiro, segundo jogo, nada. Aí chegamos junto, conversando, o que você acha? Acho que o meio não vai dar, não, Renato? Vou adiantar você. Aí adiantou, ficou tudo mais fácil. Aí, 2 anos, lá consegui ser artilheiro do campeonato. 2 anos seguidos. E campeões também, ela ganha muita coisa lá, graças a Deus. Cara, aquele jogo contra a Itália, que agora não volta mais. Não podia, pô. Fala a verdade. O homem fez tanto gol, pô. Eu vi lá com o japonês, eu vi a reprise do jogo Brasil e Itália. Aí que você vai ter uma noção do que aconteceu. O que aconteceu foi que, a gente fala que era, né, como é que fala? Agora fugiu a palavra. A Itália jogou bem demais e o Brasil também. Os dois times tiveram um jogo lindo de se ver de novo. O que fez a diferença? Diferença. O Brasil errou mais que a Itália nos gols, né? Aí foi determinante a derrota. Agora que o Brasil jogou menos, não. Quer dizer, o jogo que merecia terminar 2-2, então, empate. Aí o Brasil tinha vantagem pelo tudo que criaram, né?
Mas, infelizmente, pelo menos 2 gols do Brasil né? Deu de graça, praticamente, para a Itália. Agora, os 2 gols do Brasil foi sensacional jogado. Uma maravilha de jogar, não teve erro nenhum, não foi erro nenhum da Itália. Então, essa foi a diferença. É que deu para você ter uma ideia, né? E eles já estavam com aí você fala, não, foi fatalidade do jogo, tudo. Não, que o jogo, a Itália cresceu, né? Depois ganhando a Argentina, veio crescendo e o Brasil estava no alto, mesmo nível. Um jogo, se você tiver a oportunidade, assiste, você vê que nível. Foi o único jogo que me fez chorar. Só que a gente nem gosta de olhar, né? Então ninguém quer assistir, mas lá eles colocaram lá, falei, então vou assistir. Estava lá sentado, né, no banco. Aí foi um nível altíssimo. Não, foi um belo jogo. Então foi mesmo. Mas eu chorei. Naquele dia eu chorei. Né? Precisava. Pô, se o Renato tivesse entrado, a gente podia ter empatado esse jogo, né? Nunca vamos saber, mas... Nunca mais vai saber, mas estava lá com o grupo, estava no banco, convivendo com eles desde 80, foi do começo de 80 até final de 82, né? Seleção direto, né, pô? Então não posso reclamar de nada. Claro, então, não, lógico. E os italianos... Só tinha muitas coisas positivas para você aprender e levar na carreira mais para frente. Lógico. Né? Serve de aprendizado tudo, né? Aquilo que eu volto a falar, a conversa com o Zico, para mim, em 82. 83 foi o melhor ano. De todos os clubes que eu joguei, que eu fiz mais gol. Foi pelo São Paulo, pô. Quase 40 gols, pô. Então, aprendi bem a lição, né? Ouvi bem, né? O cara que jogava muito, né? Legal. Os dois também não foi feliz ser campeão na seleção, né? Pois é. Você vê como é que é as coisas, né? A bola é assim mesmo. A bola reserva. Vendo e aprendendo, né? É isso, sempre. Obrigado, Renato. Obrigado, um abração. Beleza? Um abração, vai com Deus, bom retorno lá, sucesso para você, para o Guarani, para a família. Quem sabe a gente está falando do Guarani, que as coisas, né, coisa positiva vai nos jogadores, começa a jogar o que eles não jogaram até agora, né? Por que não, né? Tomara, quem sabe a gente volta a se falar daqui um mês, 2 meses, fala, o Guarani só ganha os jogos agora. Olha que maravilha. É isso aí, essa é a esperança nossa. Obrigado, Renato. Valeu, um abraço. Obrigado para você que ficou ligado com a gente. Hoje estouramos um pouquinho, mas é um papo tão legal, tão agradável com o nosso querido Renato Morugaba. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Renato. Essa foi mais uma entrevista especial no Pod Silo. Oferecimento Maturar Charcutaria.